paz do Senhor Jesus, meus irmãos, chegamos ao final dessa revista. Hoje é a lição 13. Eu espero que você tenha aproveitado, esses ensinos que nós passamos aqui. E hoje nós vamos falar sobre ordenança para pregar o Evangelho. Estamos aqui debaixo da bênção, nosso pastor presidente Adelina Alves Ribeiro e nosso pastor local, pastor Severo. O Senhor Jesus nos diz lá no livro de Marcos 16:15: disse-lhe, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Essa é uma ordenança de Cristo, dada aos seus discípulos, e se estende até o dia de hoje, até nós. Nós estamos aqui no tópico 1, que diz assim: ide por todo mundo, pregai o Evangelho. Lá no livro de Mateus 24:14, Jesus ele passa essa responsabilidade aos seus discípulos de ministrar, de pregar o Evangelho, para que as pessoas viessem ao arrependimento, arrepender dos seus pecados e chegar até Ele. E ali os seus discípulos, com muita dificuldade, não era fácil, igual nos dias de hoje, eles iam, levavam o Evangelho de Cristo, e eles não esperavam que as pessoas vissem a transformação para continuar levando a palavra de Cristo. E o que nós temos que ter em mente nos dias de hoje é isso. O Senhor nos diz, ide por todo mundo e pregai o Evangelho. É uma missão da igreja. E a igreja, ela tem que começar pregando o Evangelho, não é lá fora, não é em outros países. Ela tem que começar pregando o Evangelho na sua própria casa. É ali que começa a sua missão. Depois se estende até os seus vizinhos, até ali o seu bairro, e assim chega aos confins da terra. Muitas pessoas se perdem porque quer já se iniciar uma vida de missão lá fora, não consegue sentar para ouvir, para depois levantar para aprender. E aqui nós estamos na IBD, todas as manhãs de domingo, ali na AD Anchieta, estamos sentando para aprender, para depois um dia, quando o Senhor nos chamar para enviar, para levar a palavra dele em outros lugares, nós estamos preparados com a palavra de Deus. Nós vimos aqui no tópico 1 dizendo, pregar o Evangelho é a missão da igreja. Então, não é missão, de quem não conhece a Cristo, é a missão nossa, que nós temos esta missão dada por Cristo, de levar a palavra do Senhor. Aqui no tópico 2 fala, fazei discípulos de todos os povos. Nós vimos que essa foi uma autorização de Jesus, dada para que viesse fazer os seus discípulos, formasse discípulos, para levar a palavra do Senhor. Hoje é mais fácil com as redes sociais, é mais fácil você ministrar o Evangelho, é mais fácil alcançar mais vidas lá fora. Mas nos tempos de Jesus, quando ele andava aqui na terra com seus discípulos, era muito difícil. Não tinha essa facilidade de você falar diante de uma câmera e atingir várias pessoas do outro lado do mundo. Tinha que ser face a face, está ali pregando a palavra do Senhor. E isso Jesus, ele deixou muito claro, que é uma missão da igreja para levar a palavra do Senhor. Nós vimos, meus irmãos, que quando nós temos que pregar a palavra do Senhor, nós temos que saber que é um dom de Deus. E nós temos que o mensageiro de Deus, ele tem que ouvir a palavra do Senhor, ele tem que levar a palavra do Senhor debaixo da ordenança de Cristo, como diz aqui a revista no tópico 1:3, ser testemunha até os confins da terra. O mensageiro da palavra de Deus precisa de ousadia no espírito, porque o reino espiritual, ninguém pode fazer a obra de Deus sem receber dele a autoridade. Então, se você não tem autoridade de Deus, se você não tem autoridade do Espírito Santo, se você não tem ousadia no Espírito, fica difícil de você levar a palavra do Senhor. Por isso que é necessário você aprender a palavra do Senhor, estar na EBD, ouvindo a palavra do Senhor, porque aí você vai adquirindo conhecimento, porque a palavra do Senhor nos diz que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E quando você ouve a palavra de Deus, você tem conhecimento da palavra do Senhor, e você, junto com a fé, você consegue ter ousadia para levar a palavra de Cristo. Chegamos ao final desta revista. Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quero desde já agradecer a cada um de vocês pelo carinho, por estar nos assistindo e nos acompanhando nesse estudo, onde nós vimos que os livros desse trimestre, eles foram de importante auxílio para que juntos nós continuamos a cumprir aquilo que Jesus Cristo ele nos ordenou. E
nesse tópico, encerrando essa lição, a lição de número 13, nós vamos falar sobre pregar o evangelho em todo o tempo. Meus irmãos, assim como foi dito no tópico 1, com a nossa diaconisa, a irmã Neilde, ide por todo mundo e pregai o evangelho, o Senhor ele deixou esse mandamento pra gente, essa ordenança também pra gente ir por todo mundo e pregar o evangelho. E não tem um tempo propício para isso. Nós temos que pregar o evangelho em todo o tempo, em toda a oportunidade que nós tivermos de pregar, de falar de Cristo, de falar do amor dele, de falar que ele salva, que ele transforma, nós devemos, porque existem pessoas lá fora que precisam de uma palavra de vida, tem pessoas lá fora que precisam de uma palavra de refrigério, e cabe a nós ir e pregar esse evangelho. E o nosso tópico 2 vai falar justamente sobre isso, para nós pregar o evangelho em todo o tempo. Que nós possamos ter a consciência que nós precisamos pregar o evangelho, um evangelho genuíno, um evangelho verdadeiro, um evangelho com amor, que foi o evangelho que Cristo ele nos apresentou. O autor da revista ele vai dizer que a semente, que é a palavra de Deus, deve ser uma semente genuína, um evangelho que transforma pessoas, muda caráter e a natureza pecaminosa. As sementes são lançadas inúmeras vezes durante o dia, mas o semeador nunca terá condições de saber qual vai frutificar. Por isso, não podemos deixar de lançar a semente no solo, que são o coração dos ouvintes. Então, meus irmãos, cabe a nós que temos essa responsabilidade que foi incumbida pelo próprio Deus, para que nós possamos pregar e levar esse evangelho em todo o tempo. E quando Paulo ele vai falar isso a Timóteo, Paulo ele fala com uma palavra de exortação, para que nós possamos entender e fixar isso na nossa mente, que não existe de fato um tempo para nós pregar o evangelho, que tem que ser de todo o tempo. E um exemplo que me chama bastante atenção é um exemplo da empregada de Naamã. Ela é empregada do chefe do exército de Israel, e através da vida daquela empregada, Naamã tem a saúde restaurada. Ele é curado de uma enfermidade que não tinha cura. Ele é curado da lepra. Então, cabe a nós pregar esse Deus que cura, esse Deus que transforma. Paulo e Silas anunciavam na prisão através de canções e orações esse Deus também. Então, meus irmãos, nós temos total responsabilidade de apresentar para as pessoas um Deus verdadeiro, um Deus de amor, um Deus que mandou o seu Filho, assim como foi dito na aula passada, para morrer por nós, por amor, para que nós possamos ser salvos, para que nós venhamos alcançar o reino de Deus. Meus irmãos, eu quero agradecer a cada um de vocês que nos acompanhou nessas 13 aulas, nesse estudo, onde nós vimos diversas ordenanças de Jesus, diversos mandamentos, a qual Jesus colocou para nós exercer enquanto estivermos aqui, debaixo de um propósito, debaixo de uma palavra de Deus. Então eu quero agradecer a cada um de vocês que nos acompanhou. Amém, meus irmãos, que através dessa revista, que através desse tópico, desse tema tão importante nas nossas vidas, nós conseguimos levar uma vida mais leve, uma vida debaixo da palavra de Deus e seguir de fato as ordenanças a qual Ele nos incumbiu. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, fiquem com Deus e até o nosso próximo trimestre, que nós vamos falar sobre missões. Deus abençoe a vida de cada um. Obrigado.